Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então levantou-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Shema Israel Adonai, Elohenu Adonai, Echad. Shema Israel Adonai, Elohenu Adonai, Echad. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Irmãos, vocês já ouviram algumas vezes, só para provocar vocês no bom sentido da palavra espiritual. Quando o rei Davi cometeu um pecado grandioso também, né? A gente comete, ele também cometeu, apesar de ele ter sido o mais querido rei do Antigo Testamento, o rei Davi. Ele se arrependeu do que ele fez. O que ele fez? Ele, se vocês me perdoem ao termo, né? Ele botou um chifre num cara que trabalhava no exército dele, porque ele saiu com a mulher desse cara, engravidou essa mulher e ainda praticamente assassinou o cara, para que não soubesse que ele estava cometendo um adultério, porque ele era casado com essa mulher, o rei deu em cima dela, e quando ela engravidou, vocês sabem dessa história, e ele queria fazer de tudo para esse rapaz, marido dela, deitar com ela, para que ele achasse que aquela gravidez era dele e não do rei. Mas o rapaz nunca se deitava com ela, não porque não gostava dela, alguma coisa assim, nada. É porque ele era muito fiel ao comando do exército do rei. Então toda vez que o rei tentava alguma coisa. Então, além de colocar, a palavra, ela diz assim, além de colocar esse chifre aí no homem, planejar a queda dele e o assassinou, mandou matá-lo. No final da palavra, a palavra de Deus é assim, palavra do Senhor, e a gente diz, graças a Deus. A gente disse, graças a Deus. E a gente falou o quê? De uma coisa ruim, que está na Bíblia, não é? E a gente disse, graças a Deus. Ok? E tem outras várias palavras bíblicas, que existe mortes. Por exemplo, a primeira leitura de hoje, Deus já chega para Amós, que é o profeta, e dizendo, avisa o meu povo, que eu vou castigar esse povo, para que eles se arrependam de ter pecado. Aí começa, vou perseguir isso, vou fazer aquilo, né? No final, nós falamos, palavra do Senhor, graças a Deus. E o Evangelho de hoje nos traz então exatamente isso. Jesus, olha como começa aqui, Jesus, ele entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. Jesus sabia que ia cair uma tempestade lá.
E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos se aproximaram-se e o acordaram. Imagina o desespero, dizendo: Senhor, salva-nos. Veja, Deus permitiu que eles entrassem na barca, e a barca somos nós aqui, a igreja, e que nós experimentemos tempestades na vida. Detalhe, Ele está, pode reparar que o tempo todo Deus está, e parece que está dormindo, porque a gente tem uma forte impressão humana que Deus nos abandona na hora da dor, da aflição, da tempestade. Eu vi muitas fotos de mães aqui com seus filhos, ou parentes, ou filhas, ou neto, neta, muitas mães pedindo para Jesus, colocou ali na frente de Jesus. E quantas vezes você tem a impressão de que Deus está dormindo? Porque parece que a coisa vem piorando, né? É assim mesmo. Agora, a gente precisa entender isso, entender como que Deus age. Nós não vamos entender o porquê das coisas, mas como Deus age. Existe uma frase que diz, lá em Jó, vocês já ouviram falar de Jó, né? A paciência de Jó. Jó não era paciente, Jó era impaciente. Mas no finalzinho do capítulo, Jó, ele tem uma conversa que Deus, que me surpreende, porque ele vai dizer assim: tinha alguns homens que estavam querendo consolar Jó, porque Jó estava com lepra. Jó tinha perdido os três filhos dele, se perderam, morreram, 5, acho que era 5, né? 3 ou 5, agora não me lembro. Jó perdeu toda a sua parte financeira, e ele estava bem de vida. Ele perdeu tudo, só ficou a mulher dele ainda só falando na orelha dele. Aí apareceram 3 amigos dele, tentando pegar a palavra de Deus e tentando encaixar para dar um conforto para ele, como muitas vezes a gente faz. Olha, meu irmão, isso que está passando na tua vida é assim, mas você vai ver, é Deus está agindo por causa disso. E no finalzinho do livro de Jó, Deus fica bravo com esses 3 homens que estavam querendo até acalmar Jó, mas Deus ficou bravo com os 3, porque Deus quis dizer assim: Jó precisa ser ferido para ele me conhecer. Vamos entender isso. E aqui está, digamos, a resposta de muita coisa sobre a tua vida e a minha. Se Deus falou através do livro de Jó para aquelas pessoas que queriam dar um jeitinho para consolar a dor das perdas, é como se a gente fosse falar, tentar justificar por que morreu a filha assim, por que o filho chegou nesse estado. Deus fica bravo com essas pessoas e fala: não, é preciso que ele sinta o ferimento, porque é nas feridas também que ele vai me conhecer. Porque Deus faz um discurso tremendo com Jó no final, porque Jó estava perguntando: Senhor, por que eu estou passando por tudo isso? Me explica. Eu que sempre te segui, eu sempre fui teu fiel. E ali vem a resposta de Deus. Sabe como é que foi a resposta de Deus? Foi assim: ah, você quer que eu responda, Jó? Só que primeiro, se você responder o que eu vou te perguntar, eu responderei para você. Quem é, onde é que eu guardo as águas do céu que caem na terra? Responde para mim. Quem é que traz comida para os pássaros e faz as plantas terem frutos? Responda para mim. E foi perguntando, até que Jó não aguentou, se rendeu e disse: Senhor, tu sabes tudo, tu és o Senhor, eu não vou perguntar mais nada, eu já entendi tudo. Então, irmãos, se a primeira leitura está falando que por causa do pecado da gente, Deus, Ele permite que nós passemos pelas tempestades.
Só que agora tem a parte boa disso. Qual é a parte boa? Aquilo que ele falou: quem for fiel até o fim, este terá a minha vida, a vida eterna. Veja, a Bíblia todinha está falando disso. É um mistério, porque hoje na missa da manhã eu disse assim, como foi dito no domingo também, o primeiro dia dessa semana: se você espera em Deus que Ele te dê respostas das tuas perguntas, você vai perder seu tempo com Deus, porque Ele não vai responder. Não é porque Ele é ruim, porque Ele está te salvando. E quando você disse sim, Senhor, salva-me, Ele começou a te salvar. Só que esse jeito de Deus, ou esta pedagogia de Deus, ela vai nos ferir. Eu também, irmãos, quantas vezes eu entro em crise de vida, crise de tudo. Eu tenho crises, como um homem de 50 e poucos anos de idade já, padre, eu entro em crise. Mas não é crise, será que eu estou com dúvida se eu deveria ser padre? Não, não é nada disso. Crises, porque Deus também na minha vida, Ele permite acontecer certas coisas, e eu conversando com Ele em oração, Ele não responde, e permite eu passar, e eu perder, e eu sentir coisa ruim dentro de mim, porque eu falo: Senhor, eu não quero sentir o que eu sinto. Quanto tempo eu falo: Senhor, tira isso dentro de mim, cura-me disso. Só que isso fica. E eu falo: Senhor, por que eu sinto isso? É como Paulo, você sabe que Paulo também fez o mesmo questionamento, o mesmo meu: Senhor, por que eu trago esse espinho na minha carne? Veja, Paulo tinha alguma coisa que não era legal nele, que feria ele. E a resposta de Deus, ele respondeu, Deus respondeu sem responder nada: Paulo, basta a minha graça, basta o meu espírito. Não respondeu nada. Então, Deus, quando Ele permite que a tempestade entre na barca da nossa vida, primeiro Ele quer que você adquira agora um plano de fé. Porque veja, antes dele mandar acalmar a tempestade, o que Ele fez? Antes, a tempestade estava acontecendo, Ele se levanta, Ele não se dirige para o vento e para o mar primeiro, depois Ele se dirige. Ele se dirigiu para quem primeiro? Para os seus apóstolos, para os seus discípulos. E vai dizer o quê? Na tempestade, hein? É nesse tempo que mexeu com a saúde de alguém aí, que está carequinha fazendo quimioterapia, filho que está aí perdidão, sofrendo pra caramba, e a mãe chorando, e outros casos, desemprego, etc. Entende? No meio dessa tempestade, Deus se levanta, porque você está falando com choro: Senhor, salva-nos. Ele levanta e vai dizer exatamente isso aqui, essa palavra aqui. E essa palavra aqui, ela dói. Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Essa palavra fracos na fé, vocês repararam? Olha, eu não sou muito inteligente, viu, gente? Eu não sou muito. Um pouquinho eu consigo entender. Se ele está dizendo, ele está falando que a gente é fraco na fé, existe um óbvio aí escondidinho que ele está dizendo: vós passaríeis pelo que vocês estão passando, ou por aquilo que você já passou, e por aquilo que você ainda poderá passar, de tempestade, glorificando a Deus, com paz de espírito, se tivesse usando a fé que eu lhe dei na medida certa. Ele está dizendo isso. O Senhor nos chama atenção. Ele permite que a tribulação venha, lembra? Ele permite ferir você. Mas por que Deus fere? Para que Deus fere? Porque Ele é mau? Não. Porque Ele é masoquista?
Não. Por que que ele infere? Por que que ele permite? Porque a gente tem momentos de alegria, claro que tem. Eu tenho momentos de alegria de estar aqui nessa igreja, de ter conhecido tantas pessoas. Eu tenho momentos de alegria particular na minha vida, com meus sobrinhos, com a minha família, com alguns amigos, com meu time de futebol. Tenho momentos de alegria. Só que isso aí é muito pequenininho. Mas eu tenho o quê? As minhas chateações. Como você também. Agora, se tiveres fé, passaria pelo que está passando. Veja, ele não está dizendo que você não passaria. Ele nos fere para que a gente o ame no Espírito. Você sabe, Deus ama porque ama. Deus não ama porque Ele espera eu mudar. Não foi assim que a gente aprendeu? Na catequese, o que que nós aprendemos? Olha, Deus ama você independente do seu pecado. Ótimo. Pois é esse Espírito que Ele deu a você e deu a mim. E para eu amar a Deus, como é que a gente começa a fazer a obra de Deus acontecer? Primeiro amando a Ele. E para amar a Deus, Ele te fere. Mas Ele te fere constantemente. Olha Abraão. Abraão foi ferido durante anos na vida dele, sem parar. Deus disse para ele: sai desse estado de vida e vem para onde eu vou te... E qual era o sonho de Abraão? Qual era o sonho de Abraão? Ter um filho. Eu não sei se você sabe, no Antigo Testamento, eu acho que vocês já ouviram falar disso, né? Isso aqui é importante entender, hein? Os antigos, do Antigo Testamento todinho, eles não acreditavam que havia a vida eterna. Eles não acreditavam que existia vida. Sabe como é que os judeus acreditavam? Que o homem bom, quando ele morresse, ele ia se encontrar com aqueles que foram bons e morreram também, né? Talvez os seus parentes, seus amigos. E eles deixariam um filho. Eles morreriam idosos, não faltaria nada para eles em vida. Eles chegariam à vida bem longa e deixaria filhos bons. Então era assim que o povo judeu antigo pensou, que servindo a Deus, eles não acreditavam na vida eterna. A vida eterna só foi 4 séculos, 3 séculos antes de Cristo chegar, já quase no Novo Testamento praticamente. Foi ali que começou a falar de vida eterna, que existia um céu, que existia a vida com Deus para viver com Ele. Quem vivesse o bem, quem fosse amigo de Deus ia morar com Deus. Agora, os judeus não pensavam dessa maneira. Eles achavam, olha, se um homem for bom, se ele for temente a Deus, ele vai ter vida longa, vai ter filhos. Agora você vai entender Abraão. Terá filho, e quando ele morrer, ele vai se encontrar, ele vai ser enterrado, ele vai se encontrar com a sua tradição, com a herança, a tradição, mas não o céu. Tanto é verdade que Abraão, ele estava envelhecendo, era um homem trabalhador, era um homem temente a Deus, só que tinha uma coisa: ele não tinha filho. Olha que coisa esquisita, por isso que ele queria. Então o filho para eles é o céu para nós hoje, tá certo? Imagina assim. Então ele queria um filho, então ele falou: Senhor, eu quero viver o céu, eu quero estar contigo plenamente. Só que no caso deles era ter um filho. E aí Deus falou que um dia ia dar um filho para ele. Só que foi passando o tempo, Abraão foi passando por crise. Não sei se você lê, é bom ler Abraão, está lá o capítulo 13 e 14. Abraão chega a entrar em crise. Teve uma noites que ele não dormia, de tão atormentado que ele ficava, porque ele estava em angústia plena, porque ele servia a Deus, e toda hora estava acontecendo alguma coisa desafiadora na vida dele. E o filho? Nada de filho, nada. Até que quando ele estava velhinho, Deus disse aquilo que você já sabe: tua esposa Sara, daqui a 1 ano vai te dar um filho. E ele com 100 anos de idade, aí Deus deu um filho para ele. Só que o povo judeu, sabe onde que foi o maior golpe do povo judeu antigo? Foi com um tal de rei Josias. Depois do rei Davi,
foi o queridíssimo rei. O melhor rei de todos, depois de Davi, foi Josias. Então eles tinham o mesmo pensamento. Josias era tão bom, mas sabe como é que foi o fim de Josias? Ele morreu novo, sem filho, e ainda morreu assassinado por uma flecha que entrou numa luta que ele teve, na armadura dele. Ele caiu e não podia derramar sangue. Para os judeus, derramar o sangue é vida, era uma vergonha. E Deus permitiu que um homem bom, Josias, o rei depois de Davi, um homem santo, não deixasse uma herança, morreu novo e ainda derramou o sangue dele no chão. O povo judeu foi à loucura, não entendeu nada de Deus. Aí é aquilo que o padre está falando. Você nunca vai entender Deus. Hoje, um filho que se perde, um matrimônio que não deu certo, a doença que chegou, o falecimento de alguém muito novo. Mas como Abraão colocou a sua confiança no Senhor, e ele fere, Deus fere, para quê? Para provar você, para ver se você é capaz de acreditar em Deus, mesmo não tendo mais filho, não tendo mais saúde, não tendo mais casa, não está mais provido de um emprego, de um salário. Se você conseguiria, na vida de oração, amar a Deus por aquilo que Ele é, ou por aquilo que Ele pode te dar. O final da conversa é essa. Então o que Deus está fazendo com você e comigo, é obra do amor dEle, é bênção. Por isso que fala, tudo que te acontecer, dai graças a Deus, tudo. Por quê? Porque é Deus te salvando, é Deus fazendo uma obra permitida. O diabo traz o mal, mas para o diabo levar o mal na sua vida e na minha, tem que ter a permissão do nosso Deus. Isso já está escrito na palavra, na Bíblia. No próprio Jó, Satanás teve que ter a permissão para atingir a doença na família de Jó, matar os filhos de Jó. É o diabo que mata, é o diabo que traz a doença, é o diabo que traz o desemprego, é o diabo que traz o vício das drogas. Agora, Deus pode permitir que isso chegue na nossa família, na nossa casa, para, ferir você. Tem hora que você está bem, daqui a pouco Ele fere você de novo. Tem hora que você está bem de novo, daqui a pouco Ele fere você de novo. Às vezes tem épocas que a gente não sente nem a presença de Deus, parece que Ele está dormindo. Mas é porque Deus está provando eu e você. E se Ele está provando, o que Ele espera? Que na fé, o que é a fé? Eu ainda não vejo. O que é a fé? Eu ainda não tenho, mas eu proclamo, creio que o Senhor já venceu na minha vida. Foi o que aconteceu com Abraão, foi o que aconteceu com Maria, foi o que aconteceu com Carlo Acutis, foi o que aconteceu com São Luís Gonzaga, com São João Paulo II, com Santo Antônio, com São Pedro de São Paulo. Olha, domingo nós falávamos disso. Onde esses homens encontraram têmpera, alegria, motivação para falar: Senhor, Tu me livrastes da morte. Como livrou? Se ele passou pelo crivo, um foi decapitado, o outro foi crucificado de ponta cabeça. Como o autor sagrado em Hebreus falou que o Filho de Deus, quando pediu: Pai, livra de mim, o autor de igreja, e o Pai o escutou e o livrou. Aí você olha, mas livrou nada, olha lá o resultado. Só que veja, até Jesus foi o primeiro a ser ferido, permitido pelo Pai, para que no terceiro dia a gente pudesse ver o quê? A ressurreição. E o Pai o pôs à direita dele. Veja, o que você vê de Cristo é o que Deus espera de você e pretende fazer com você. Por isso que nós somos feridos também. Se você é capaz de fazer como Jesus fez, porque Ele deu esse Espírito para você. Senhor, mesmo na dor, que às vezes dá vontade, Senhor, eu tenho vontade de abandonar, se possível afasta de mim esse cálice, Senhor, eu estou com vontade de sumir, tira a minha vida, Senhor, eu não aguento, mas não a minha vontade, a sua. Pronto, aí começa todo um exercício.
Mas como é que você vai ter fé? Quem é que vai te dar força? É aquilo que a gente está falando aqui, é a oração. É a vida particular minha de entrega oracional, de entrar em intimidade com o Senhor, mesmo com dor, mesmo sentindo vazio, mesmo que sentindo que Ele está dormindo, continuamente rezando com Ele, falando: Senhor, eu não vou desistir, eu creio verdadeiramente. Veja, é vida oracional, é missa, é o sacramento da confissão, é adorar Jesus, é o terço com a mãe, como a gente fez aqui, te adorar. Acabou o problema? Não, não acabou, nós estamos com Ele. Então Jesus está falando: não sejam medrosos. Por isso que estamos aqui rezando, irmãos, para que o Senhor venha fazer essa obra. Não me deixe desanimar. Aquela Eliana Ribeiro, Eliana Ribeiro, né? Que foi da Canção Nova, acho que é Liana, é que tem uma Eliana que é cantora também de samba. E ela, uma vez, você vê, ela foi para a Canção Nova, estava toda enxertada da graça daquele lugar abençoado. Um belo dia, ela entrou numa crise de depressão, já há muitos anos lá vivendo lá. Olha o Monsenhor Jonas, ele entrou em depressão, que é um profeta. Então veja, essa mulher, ela chegou a cantar, ela escreveu depois, né? Foi aquela canção: não me deixes desistir, não me deixes desanimar, não me deixes olhar atrás, Senhor. Foi ouvir uma canção belíssima. Nós cantávamos muito na época de grupo de oração, porque é uma verdade que vem na gente. Foi nela, vem em mim, vai em você. Quantas vezes a gente tem vontade de desistir, parar, falar: mas isso aqui tudo parece tudo uma mentira. Deus não existe, Deus dorme, Deus não me vê. Quantas vezes isso acontece? Mas perde-se de conta. Então veja, a homilia que o Senhor está nos dando agora, e dando para mim também, veja, irmãos, é uma motivação, é para dizer: olha, eu estou vendo você, eu sei o que está te acontecendo, eu não te abandonei não, eu ouço a tua oração. Só que o Senhor, ao mesmo tempo, Ele está dizendo: vai, aguenta mais um pouco. Sim, eu poderia tirar isso, mas eu sei o que eu estou fazendo. Veja, entenda, é como se Ele estivesse dizendo assim: sim, eu posso parar isso agora, só que porque eu conheço você, porque eu te amo, e sei que para você amar verdadeiramente no Espírito, você precisa andar mais um bocado. Como fez com Elias, que queria desistir, caiu no chão e falou: Senhor, tira a minha vida. Não, coma, vai, eu estou contigo. Então o Senhor sabe a demora, a insistência de mal sair uma morte atrás da outra. Às vezes vem de monte, assim, parece que veio de baseada, não é? Morre irmão, morre a mãe, morre não sei o que, morre o amigo, morre o cunhado, morre não sei o que, tudo de uma vez. Quantas famílias recebem essas trombadas? Aí você fala: meu Deus do céu, e agora? Como é que vai ficar aquela família? Deus está lá, e Deus sabe se ela pode ou não pode aguentar. E isso é mais impressionante. Por isso que alguns não têm certos tipos de tempestade igual ao outro, porque Deus sabe que aquela aguenta, aquela não. Então Deus vai permitir um outro tipo de tempestade para aquela. Agora tem gente que consegue aguentar 2, 3 mortes no ano de pessoas, ou questão de tempo de mês. E veja, e não reza sempre? Reza. E não são pessoas que estão falando: Senhor, eu creio em Ti? São. E Deus vai evitar? Não. Deus está falando: eu sei o que eu estou fazendo. Então veja, é acreditar, irmãos. E para acreditar é orando. Se a gente não reza, a gente não aguenta. A gente não aguenta. E você quer ver coisa linda? Eu não vou falar nome, mas depois que veio a tempestade na vida de muitos que eu conheço, pela primeira vez, não é o momento dessas pessoas testemunharem, porque elas nem têm ainda o discernimento disso. Mas eu já vejo como padre, com todo respeito e humildade,
O quanto Deus vem amadurecendo o sentimento dessa pessoa em relação à tempestade que ela passou de uma maneira muito forte. Vem passando outras, mas o que ela passou, aquilo que ela dizia antes, minha vida acabou, hoje ela está dando resposta de um amadurecimento de uma pessoa que, quando vai falar de Deus, agora ela fala com autoridade, agora ela reza com uma fé que ela não tinha antes da tempestade chegar. Só se conhece a Deus passando pelo crivo de ser machucado, muitas vezes. Como é que eu vou amadurecer a minha fé? Como é que eu vou falar, eu amo a Deus de verdade? Experimentando a perda dos meus planos, da minha família, da minha saúde, de mim. Veja, por isso que é uma loucura que a gente está vendo hoje nas igrejas, não é igrejas, tá? Espiritualidades que falam que Cristo está aqui, está ali, e um monte de gente vai. Mas sabe por que vai? Porque está dizendo, um outro Cristo, fala de um Cristo que vai lhe dar, que vai lhe livrar, que vai te dar, que vai te honrar, que vai te dar a posteridade, vai te dar isso, vai te dar já aqui agora. Nem sempre, pode dar, mas nem sempre. O que o Senhor dá é a paz. A paz eu vos dou, e soprou, e deu a paz antes deles passarem pela tribulação. Quando ele entrou naquela porta que estavam fechadas, ele soprou e deu, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. E, soprou o Espírito Santo sobre os apóstolos, que estavam com as portas fechadas com medo. Aconteceu alguma coisa naquela época com eles? Não. Depois eles passaram por grandes tribulações. Então a paz o Senhor dá antes da gente receber. Vira a tribulação. Quando é que eu vou saber que eu tenho a paz verdadeira? Quando eu experimento as tempestades da vida, que arrancou pedaço da minha casa, que arrancou o telhado da minha casa, que arrancou a cama que eu tinha, que acabou com tudo que eu tinha, que levou até um filho meu na correnteza, se perdeu, nem deu para eu enterrar ele. Depois de tudo isso acontecer, estou dando um exemplo. Se eu tenho uma vida orante com o Senhor, mesmo com todas estas perdas e acontecimentos tempestivos dentro da barca da minha vida, eu sou capaz de silenciar o mal que chegou. Que mal? Dentro de mim, não o mal externo. Externo vai continuar. Lembra quando Jesus falou, pobre sempre tereis? Quando o Judas Iscariotes foi falar, poderíamos usar esse perfume para converter e dar comida para o pobre. Jesus falou, pobre sempre tereis, homem. Então saiba que pobre sempre vai haver. E o que vai haver nesse mundo também, junto com o pobre? Sofrimento. Sofrimento tereis. Não lhe prometo que vocês não tenham, tereis sofrimento mas coragem, eu venci. Veja, Jesus não está mentindo para você nem para mim. Sofrimento a gente vai ter. Agora, sofrer a ponto de dizer, eu experimento isso, eu amadureci com isso, e hoje eu me desapego todinho de mim. Como é que o pecado entrou no mundo? Porque eu caí na ilusão de que a vida é minha, e que as coisas tinham que girar em relação ao que eu imagino, no meu tempo, do meu jeito, com o meu plano. Então o Senhor vai lá e dá essa resposta aqui na primeira leitura. Aí Deus fala assim, então meu povo virou as costas. Então, por amor ao meu povo, que eu não vou desistir do meu povo, se eles querem que eu cure eles, salve eles, eu vou usar a palavra, vou castigar esse povo. A palavra castigar é, eu vou permitir que eles experimentem várias quedas, até eles se desnudarem todinho da sua vaidade. Daí vem,
Quem ama mais seu pai e sua mãe do que eu, não é digno de mim. Quem ama mais seu filho do que a mim, não é digno de mim. Por que que Deus fala uma coisa tão dura dessa? Não é dura, é porque nós nascemos para Deus, e a gente vive nesse mundo para os nossos filhos, para o nosso corpo, para a nossa casa, para a nossa mãe, para o nosso pai, para o nosso matrimônio, menos para Deus. A gente esquecemos. É como se levasse uma batida na cabeça e você perdeu o juízo. Aí eu comecei, minha casa, minha família, é o meu tudo. Eu lembro que nós estávamos no seminário, quando saiu aqueles adesivos atrás do carro, que punha lá, minha família, minha vida, meus filhos, minha vida. Eu comecei a ouvir alguns padres e bispos falando, esses adesivos são bonitinhos, mas eles são perigosos, porque retrata aquilo que o diabo fez com os seres humanos. O quê? Que a vida deles é a família, a vida deles é o pai, a mãe, é o dinheiro, a saúde. Não é. E a gente entrou nessa vibe aí também. Meu cachorrinho é a minha vida, a minha filha é meu tudo. Eu sei que isso é um maneirismo de dizer, só que não é só maneirismo, é tudo sim. Porque se tirar o teu filho, se a correnteza levar o teu filho, o que acontece com você? Viu o que aconteceu com a gente? Nós estamos doentes. Então Deus sabe para que a demora nesta tribulação. Porque essa perda, porque essa doença nesta hora, porque essa loucura desse desemprego tão demorado, porque um pai tão esquisito desse com a tua mãe faz tanta gente sofrer. Quanta coisa, meu Deus! O que fazer? O pai que não sai do hospital, da Silvia lá, velhinho, não sai do hospital. Quanto sofrimento! Você fala, Senhor, o Senhor vai dormir até quando? Só que o Senhor vai sempre responder isso. Homens de fé apequenada. Se tivesse fé mesmo, mandaria calar todo esse pavor de dentro de você. Mesmo que leve o meu pai, eu não tenho medo. Mesmo que levasse a sua saúde, você fala, Senhor, eu sei que eu estou padecendo nesse mundo, mas eu já não tenho mais medo. Tem uma cena infantil que eu recomendaria para as catequistas passar, Marcelino, Pão e Vinho. É um filme da época que a minha avó jogava com Abraão futebol. De tão velho que é esse filme. Mas tem uma cena que me marcou tanto, que aquele menininho, ele foi lá na parte lá da casa dos padres, que os padres criaram ele, e ele chegou para Jesus. Jesus falou para ele assim, o que você quer, Marcelinho? É um conto, né? Eu quero ver minha mãe. Só que ele era apaixonado pelos padres que estavam lá. Os padres eram a família dele, tratavam ele assim, ó, pão de ló. Só que a loucura daquele menino era ver a mãe dele. Queria, porque ele nunca conhecia, ele foi abandonado pela mãezinha dele, né? Lá na frente do local onde moravam os padres. E Jesus aparece para ele, desce da cruz e começa a conversar com ele. E aí vai lá, mostra as feridas para ele. Mas aqui que está saindo sangue, diz aquela coisa. Menininho, inocência. E aí ele fala, o que você quer, Marcelino? Eu queria ver a minha mamãe. Eu queria saber se minha mãe é uma boa mãe. Aí Jesus fala, todas as mães são boas, Marcelino. Mas você quer mesmo ver a sua mãe e ficar com ela? Quero. Então agora você vai dormir. Vai morrer. Tens medo, Marcelino? Agora eu não tenho mais medo. E ele morre nos braços de Jesus. E os padres ficaram vendo ele lá. E viram realmente a imagem de Jesus pegando Marcelino. Daqui a pouco Marcelino estava em cima de uma cadeira. A cruz estava vazia. Depois Cristo volta para a cruz. Marcelino faleceu. Ele queria ver a mamãe dele. Eu não tinha mais medo. Aonde Deus quer chegar na gente? Que a gente tem esse coração que nem de criança. Senhor, eu não tenho mais medo. Eu já perdi tanta coisa nesse mundo. Eu perdi as minhas vaidades, eu perdi o meu egoísmo, eu perdi tanta coisa. Só ficou eu e a Ti, Senhor. Eu não tenho mais medo de nada. Eu não tenho mais nem saúde. Eu vi um homem ali, tão magrinho, doente.
imaginou se ele fala: Senhor, eu não tenho mais medo, fica comigo, Jesus. Olha isso. Veja, aí está o cerne da nossa fé. Eu venho te buscar, Jesus. Aumenta a minha fé, Jesus. Não me deixe desistir, Jesus. Eu quero me apaixonar por Ti em primeiro lugar, a ponto de um dia desagarrar. Não é abandonar, é desapegar de tudo aquilo que eu sou apegado. Vocês não sabem como é difícil para mim, para minha mãe, para meus irmãos. A gente tem que aceitar a separação. A minha mãe mesmo está passando por um crivo de ver um filho padre e não pode ficar sempre com ela. O outro casa agora já depois de velho, o outro já casou com outra mulher. A filha está preocupada com o filho, fica lá a sós com Deus. Claro que deve dar uma crise de solidão nela, claro que dá. Mas e aí? Oxalá, nas orações que ela faz, Deus um dia fala: ó menina, você tem medo? Eu não tenho mais medo. Padre Marcos, você tem medo? Agora eu não tenho mais medo, Senhor. Porque o Senhor, como Paulo falou, eu perdi tudo para ganhar Cristo na minha vida. Você está disposto a isso? A gente não está brincando de missa bonita aqui. Nós estamos celebrando Cristo que morreu na cruz por você e por mim. A cura primeira dele, que Ele quer fazer no teu coração, é entrar na tua casa, como entrou na casa de Maria, e tocar no teu coração, para você se apaixonar por Ele. Quando você se apaixonar por Ele, você aguenta qualquer coisa, com lágrimas, viu? Entre lágrimas, mas apaixonado por Jesus, você não para, como Abraão não parou. Deus não deixava Abraão um dia sossegado. Vamos cantar? Não me deixe desistir, não me deixe desanimar, não me deixe voltar atrás, Senhor. Não me deixe desistir, não me deixe desanimar, não me deixes voltar atrás, Senhor. Não me deixe, Jesus, não me deixe. Não me deixe desistir, não me deixe desanimar, não me deixes voltar atrás, Senhor. Mais uma vez, não me deixe. Não me deixes desistir, não me deixes desanimar, não me deixes voltar atrás. Abram-se as portas, abram-se as portas do céu para derramar a água do poder e da vida. Todo o meu ser se revigorará e sentirei tua força, ó Deus, e a minha fé renascerá. Não me deixe desistir, não me deixe desanimar, não me deixe voltar atrás, Senhor. Não me deixe desistir, vamos cantar. Não me deixe desistir, não, nunca. Não me deixe desanimar, não me deixe voltar atrás, Senhor. Não me deixe, Jesus, não me deixe. Não me deixe desistir, não me deixe desanimar, não me deixe voltar atrás. Não me deixe falar, não me deixe desistir, não me deixe desanimar, não me deixe olhar atrás, Senhor. É isso, irmãos. Nós possamos agora comungar o corpo santo do nosso Deus.
com muita piedade, que a gente consiga introduzir esse espírito na gente, e ter a graça de cada dia sair da gente, ir aonde o Senhor está nos mandando. Amém? Que a Virgem Maria interceda por todos nós. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.